notícias é que a troca de experiência tem sido tem crescido de forma significativa, os assuntos têm se tornado bem qualificados e eu tenho também a agradecer que vocês têm dado a oportunidade do Tribunal de Contas da União, né, mesmo no seu papel de controle externo, participar, né, desse evento do controle interno brasileiro. Está crescendo significativamente em termos de qualidade e a gente assistir isso é muito gratificante. O trabalho que apresentarei agora é um exemplo disso. Tá? É um exemplo desse aprimoramento rápido que o controle interno do Judiciário tem experimentado desde a publicação, a edição da Resolução 86 de 2009, que houve um crescimento estrutural, mas depois com a Resolução 171 de 2013, né, que é caçulinha, né? O que aconteceu de lá para cá, depois desta resolução, depois do parecer número 2, né, o que aconteceu foi fantástico. Tá? E vocês verão que isso aqui é dessa versada, vamos dizer assim. Tá? Vamos lá. Meu tema é metodologia para a elaboração do plano anual de auditoria baseada em risco. Tá? Porque eu estou apresentando esse tema, plano anual de auditoria baseada em risco, porque em algum momento atrás eu desenvolvi também um modelo baseado em risco para seleção de objetos. Era um pouco diferente do que são os objetos da auditoria interna. Mas de qualquer maneira, o método, o modelo subjacente poderia ser aproveitado e o foi. Eu vou contar essa história para vocês depois de dizer como é que vai ser a nossa agenda. Nossa apresentação vai de 14h30 às 15h25, portanto, de 50 minutos. Eu espero ter tempo de responder a todas as questões. Eu vou falar das origens da metodologia, depois usando aqui o círculo de ouro. Por que essa metodologia? O que a metodologia pode trazer de benefícios? Né? Como implementar? Ou seja, vou apresentar para vocês a metodologia propriamente dita e vou falar das oportunidades de aprimoramento que já são percebidas, tá? Mas que é oportuno que venham a ser implementadas depois que todo mundo começar a utilizar. Tá? Dúvidas é a última parte. Origens da metodologia. Vocês estão notando TRT 24 e Tribunal de Contas da União. O que será que aconteceu para esse pessoal estar junto, né? Pois bem, gente, foi assim. A história foi essa aqui. O TCU celebrou um acordo de cooperação com o CNJ, né? O acordo de cooperação TCU-CNJ 87 de 2010 foi executado em Brasília de 2013 a 2014, se não me engano. Tá? O Salatiel está aqui, nós trabalhamos juntos nesse acordo de cooperação, né? E aconteceram uma série de cursos, né? Auditoria governamental à distância, avaliação de controles internos, enfim, foi uma série de ações educacionais transcorrida aí durante 2 anos em órgãos, né? Ora era no TST, ora era no CJF, ora era, né, lá no CZD, enfim, né? Nós trabalhamos aí durante 2 anos e nós, um dia, numa turma que estávamos ministrando no CJF, en passant, falei da questão do plano anual baseado em risco, né? E o assunto chamou a atenção de um colega, né, que depois do curso veio conversar comigo, né, bastante interessado em continuar desenvolvendo o tema, né? E aí eu tinha mostrado algumas iniciativas, como, por exemplo, a do Banco Central, um trabalho que o Banco Central tinha feito, apresentado no 32º Combrae, lá em 2011, né?
E também falei do método de seleção de unidade jurisdicionada para fins de julgamento de contas, que nós, no TCU, tínhamos desenvolvido em 2010. E que eram modelos de risco que, se aperfeiçoados e adaptados, serviriam para o propósito de desenvolver uma metodologia não existente no nosso país, exigido pela CGU, por exemplo. Ela exige que se faça plano anual de auditoria, quer que seja baseado em risco, mas cadê a metodologia? Não tinha. Havia iniciativas no sentido de criar. O Banco Central tinha apresentado alguma coisa, e aí veio um TCC, Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-Graduação em Auditoria e Controle Governamental, lá do Instituto Cezedelho Corrêa, feito por um colega da Câmara dos Deputados, que, se juntando a essas outras referências aqui, aí a gente disse, acho que nós temos agora o que precisamos para fechar uma metodologia para desenvolver o plano de auditoria baseado em risco. Mas aí, senhores, isso não teria acontecido se não tivesse tido essa oportunidade de conversar, de estar junto, controle externo, controle interno, num acordo de cooperação como esse, e a iniciativa de um auditor, né, do TRT de Mato Grosso do Sul, o nosso colega João Carlos. João Carlos, você pode levantar aí para o pessoal ver quem é, né? O nosso colega João Carlos, que me desafiou, vamos, né? Se você me orientar, se você me der o suporte, eu vou enfrentar o desafio da gente sair do outro lado com a metodologia, né? E aí eu disse, tá. A gente pensa no tanto de coisa que tem que dar conta do tribunal, etc., mas tá. Aí levamos 2 anos, né, João Carlos? 2 anos, né? Fez o primeiro, testou, aí, quando foi no ano passado, aprovou, tá? Aprovou. Tá? E aí é isso que nós estamos trazendo. Mas por que o João Carlos não foi apresentar? O problema do João Carlos não estar apresentando para vocês isso aqui foi o contingenciamento orçamentário. Foi, não é, João Carlos? É porque, diante do contingenciamento, ele não sabia se o tribunal ia liberar a participação dele, do Celso, que é o chefe dele, está ali do lado, né? E para vir para o evento. Aí, e eu já vinha querendo há algum tempo, eu já queria que fosse apresentado desde o primeiro, né? Que a gente já estava trabalhando, né? No primeiro fórum a gente já estava trabalhando, mas estava muito verde. Ele, não, ainda não. Aí teve do STJ, aí também ainda não, vamos esperar aprovar e tal. Ele é muito conservador, né? Mas agora já tinha sido aprovado. Eu digo, mas agora não vai passar, vamos apresentar. Aí aconteceu a questão do contingenciamento, aí vamos saber, não sei se vai dar para a gente ir. Aí eu digo, ó, se não for, eu vou apresentar, você permite? Ele disse, permito, né? Pode apresentar. E eu preparei a apresentação, né? Depois ele foi liberado para vir, e agora vai ficar assistindo e respondendo as questões depois, tá? Pois bem. É isso que vai acontecer. É novo, tá? Veja que foi aprovado em agosto de 2016, agosto do ano passado, mas já tem filhotes, olha só. Tá? E isso, pra gente, é uma alegria. Quer dizer, em agosto de 2016, a metodologia foi publicada, e em dezembro de 2016 ela já tem um filhote. Esse aqui é do TJ de Rondônia. Cadê o pessoal? Tá aí? Aí, parabéns! Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Eu quero ver isso se multiplicar. Por quê? Por quê? Vamos saber por quê. Antes, vamos passar por um aspecto. Vocês sabem, pessoal, que a auditoria interna passou por 3 momentos na sua existência. Desde sua criação ali na década de 30, logo depois da Grande Depressão de 30, que todo mundo diz de 30, mas foi de 29, né? Então, quando houve a regulamentação do mercado americano de capitais, 33, 34, e veio a auditoria interna, o enfoque era de conferência para apoiar os auditores externos, reduzir os custos de auditoria. Porque
a auditoria independente passou a ser obrigatória para quem quisesse negociar ações em bolsa, e isso ficou diante daquilo. Aquilo não era obrigatório antes, o pessoal queria continuar captando dinheiro na Bolsa de Valores, mas para isso tinha a obrigatoriedade de ter o parecer nas demonstrações financeiras. Logo, poucos auditores faziam isso e essa mão de obra ficou cara. Tá? E aí foi o momento oportuno para surgir a auditoria interna, cujo livro foi publicado em 1941, o primeiro livro com a fundação do Instituto dos Auditores Internos, que falava pela primeira vez de sistema de controle interno. Que aqui no Brasil a gente pegou, misturou as coisas, auditoria interna e sistema de controle interno, e criamos aquela confusão toda que vocês já sabem, né? Pois bem, o enfoque era de conferência para ajudar a reduzir o número de horas dos auditores externos. Num segundo momento, a auditoria interna foi migrando desse perfil e passou para o enfoque de identificação de irregularidades e fraudes. Esse enfoque ainda perdura e nos persegue, na verdade, né? Porque ficou a marca desse período. No entanto, o paradigma atual da auditoria interna é um enfoque nos riscos do negócio, nos riscos institucionais e nos paradigma do momento. Tá? Então, nós estamos, no momento, preocupados com os riscos que possam impactar o alcance dos objetivos da organização. Passando disso, desse enfoque, vamos para a definição de auditoria interna, que reflete exatamente isso. A auditoria interna, a atividade que todos nós aqui desenvolvemos, é uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria. Avaliação e consultoria em quê? É só olhar aqui para baixo. Ela avalia com vistas a melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança. Só vamos conseguir entender o porquê do plano baseado em risco se entendermos o core do negócio da atividade de auditoria interna, que é voltado para essas três coisas: melhorar os processos de gerenciamento de risco para auxiliar a organização a atingir seus objetivos. Controle, que é o principal instrumento de mitigação de risco, e governança, que é para melhorar o direcionamento, o desempenho e a entrega de valor por parte da organização. São os processos de governança. Nesse sentido, o relatório de auditoria de gestão de risco, aproveito para informá-los que o TCU colocou no seu portal, essa semana, mais ou menos na semana passada, entrem lá na área controle, fiscalização, procurem estudos, ferramentas e técnicas. Nesta área, vocês encontrarão um material que está todo mundo em busca neste momento. Como eu implemento minha gestão de riscos? Como eu avalio minha gestão de risco? Então, o TCU publicou um documento chamado Roteiro de Auditoria de Gestão de Risco. Apesar do nome Roteiro de Auditoria de Gestão de Risco, pode dar a impressão de que é voltado apenas para os auditores, para eles fazerem auditoria. Serve para os gestores, tá? Compreenderem o que significa gestão de risco, como implementa a gestão do risco, quais as características para ter uma boa gestão de risco, e pode utilizar como ferramenta de autoavaliação. É bem verdade que lá tem matriz de planejamento, tem ferramenta em Excel automatizada para os auditores fazerem a avaliação da gestão de risco da sua organização, identificar os aspectos que precisam ser aperfeiçoados, tá? Então, lançou, ainda vocês estão recebendo essa notícia em primeira mão, porque ainda a gente não fez o evento, só vai fazer um evento lá para agosto, por aí assim, mas já está no portal TCU, já podem utilizar essa ferramenta que está à disposição de vocês, viu? O papel fundamental, segundo esse roteiro, o papel fundamental da auditoria interna na gestão de risco é fornecer a asseguração. A asseguração é dar segurança aos órgãos de governança, à auto-administração, bem como aos órgãos de controle e regulamentação, de que os processos de gerenciamento de risco operam de maneira eficaz e que os riscos significativos do negócio são adequadamente gerenciados em todos os níveis da organização, em todas as camadas, tá? No estratégico, no tático, no operacional, em todas as funções. A auditoria interna, portanto, deve ter uma compreensão clara, e eu quero que vocês prestem atenção nessas coisas que eu estou já soltando aqui, ó.
deve ter uma compreensão clara da estratégia da organização e de como ela é executada. Quais os riscos associados e como esses riscos estão sendo gerenciados. Se vocês olharem o artigo 10 da Resolução 171 de 2013 do CNJ, ele diz o seguinte: quando vocês fizerem o plano, vocês têm que levar em conta o planejamento estratégico, quer dizer, a estratégia da organização. Isso também é o que entende o TCU, e não só o TCU. Ele fez isso citando o papel da auditoria no gerenciamento de risco, segundo o entendimento do Instituto dos Auditores Internos. Na verdade, o ciclo completo da abordagem baseada em risco da auditoria interna é esse aqui, ó. Nós precisamos compreender a estratégia da organização, compreender os seus objetivos, compreender os riscos que são associados a esses objetivos. Eles estão sempre juntos, né? Compreender como a administração gerencia esses riscos por meio dos controles, né? Que é para a gente entender o quanto a nossa organização ainda está exposta a risco, o que é possível fazer para manter ela dentro de um nível de risco que seja aceitável e que permita ela atingir seus objetivos. Ou seja, essa primeira dimensão, tá? Compreender os objetivos, a gente vai conseguir fortalecer se adotar um plano de auditoria baseado em risco, porque ele nos força a passar por todo o universo de auditoria, entendendo quais riscos cada um desses objetos representam para o alcance dos objetivos da organização. A ideia é, vejam que aqui nós temos algo parecido com uma cadeia de valor, é valorar os processos organizacionais. O verdinho aqui não tem perigo, o amarelo já chama atenção, o vermelho significa esse merece atenção. Isso deve ir para o plano anual. Ou entrar numa espécie de rotação de ênfase num plano quadrienal. Depois, né, quando eu for fazer cada trabalho de auditoria, aí eu vou mapear o processo, eu vou procurar entender os riscos dentro daquele processo. E aí vejam aqui, por exemplo, no processo de aquisição, eu vejo que aqui só atenção, aqui verdinho, nada. Mas aqui tem duas áreas de atenção. E eu vou tornar minha auditoria mais eficiente focando somente nessas áreas. Entenderam isso? Tá, bom, fazendo esse trabalho, a auditoria adquire uma noção melhor de quão a nossa organização ainda está exposta a riscos, porque ela vai trabalhar de uma maneira focada, e depois em cada um desses objetos ela vai focar mais ainda, e obter um grande entendimento, podendo, dessa forma, exercer o seu papel de consultoria junto à alta administração e aos responsáveis pela governança, no que diz respeito a atitudes e ações mitigatórias para diminuir essa exposição a risco da organização como um todo. Mas não é só isso, tá, pessoal? Existem também, né, além do fato, existem também as exigências normativas internacionais, que apontam no sentido de que é importante utilizar uma abordagem baseada em risco. O chefe, está aqui a IPPF, Planejamento Baseado em Risco, né? Parabenizando aqui os colegas que esse ano se certificaram. O chefe da auditoria deve estabelecer um plano baseado em risco para determinar as prioridades da atividade de auditoria interna de forma consistente com as metas da organização. Vocês estão vendo isso? Fazer um plano baseado em risco de forma consistente com as metas da organização. Guardem isso para vocês verem daqui a pouco. Outra disposição normativa, só que nacional. Considerações sobre o planejamento. No planejamento dos trabalhos de auditoria, os auditores internos devem considerar os riscos significativos aos objetivos, aos recursos e às operações da atividade e os meios pelos quais o impacto potencial dos riscos é mantido em nível aceitável. Que meios são esses? Os controles, né? As ações gerenciais da administração. Aí tem as decisões normativas sobre prestação de contas. Tá? Sistematicamente, elas vêm falando isso já há uns 3 anos, tá? E quando for revisar a instrução normativa de contas, isso deverá se transformar numa disposição de natureza mais permanente, não só vir nas decisões normativas anuais. A desse ano é a 156 de 2016, lá no artigo 14, parágrafo 1º, diz o seguinte: o órgão de controle interno deve utilizar a abordagem baseada em risco. Botei em vermelho, precisa destacar mais alguma coisa? Não, né? Está mandando usar.
Sabe? E está dizendo que isso é um requisito. Deve. O órgão de controle interno mesmo, artigo 15, deve buscar a adoção de padrões internacionais na condução da auditoria de contas, né, para melhorar os seus trabalhos de asseguração, ou seja, as suas auditorias, tá? Os padrões internacionais que falamos agora há pouco. Pois bem, e agora vamos ver a resolução 171 de 2013 do CNJ, que é a que nos pega aqui pertinho mesmo, não sabe? Aquela que diz assim, né? Pois bem, artigo 12, ela diz assim, ó, na elaboração dos planos, esses planos aqui, ela está falando do plano anual e do plano quadrienal, aquele de longo prazo, devem ser consideradas as seguintes variáveis, olha, materialidade, relevância, criticidade e risco. Parágrafo único, deve-se observar as metas traçadas no planejamento estratégico do órgão. Viu? O que ele está fazendo aqui, não sabe? Olha esse cara aqui, o que ele disse, ó, é PPF, o padrão internacional. A resolução CNJ só está trazendo para o ordenamento, vamos dizer, mais próximo nosso, normativo, aquilo que está nos padrões internacionais. Então, agora, respondendo à pergunta, por que essa metodologia? Para compatibilizar os padrões de atuação da auditoria interna, esses, os nossos aqui, cotidianos, com o paradigma atual do exercício da atividade, aquele que eu mostrei lá no início, que apareceu aquelas 3 fases, porque passou a auditoria interna. O paradigma atual é aquele último, um enfoque nos riscos relacionados aos objetivos, não é isso? E nos controles. Então, é para compatibilizar os padrões da auditoria interna com aquele paradigma vigente atualmente e também com os padrões internacionais, os que mostrei anteriormente, e com os padrões nacionais, e como vocês viram, os TCU e o CNJ estão exigindo. Colocar a estratégia organizacional de geração de valor em benefício do cidadão, da sociedade, no centro das preocupações da gestão e da auditoria interna. É outra razão para a gente adotar. Tá? E ter um método objetivo e imparcial para poder selecionar, documentar e justificar a seleção dos objetos auditáveis, que hoje em dia não é muito transparente. Né? Por que você foi selecionado? Por quê? Né? Com base nos critérios estabelecidos pelo próprio CNJ e o TCU. Quais critérios? Esses aqui, ó. Esses. Que é os mesmos que estão na IN, na Instrução Normativa de Contas, gente. É o mesmo. São os mesmos, tá? O que ela pode trazer de benefícios? Vamos ver? O que essa metodologia pode trazer de benefício? Antes, no entanto, vamos às críticas, né? Primeiro as críticas. Quais são as críticas que nós temos recebido neste momento? Carência de objetividade, né? O método que a gente usa para dizer o que vai auditar no ano seguinte tem uma carência de objetividade, não é? Pouca transparência no processo de seleção. Até quem vê o plano da gente publicado ali no plano anual, veio da onde? Como foi que selecionaram isso aqui? Tem alguma lógica que leve a essas ações de controle que vão ser executadas no ano que vem? Por quê? Seriam elas mesmo que deveriam estar aqui nesse plano? Tá? Resultados não são muito intuitivos. Tá? Pouca participação da administração no processo. Quer dizer, a gente supõe. Pode até ter muita, né? É isso e é isso. Né? Se não tem um modelo, pode isso acontecer também. Justificativas da seleção muitas vezes não explicitadas ou não documentadas. Dificuldade para a administração entender as razões da seleção de um determinado objeto. Por que vocês vão auditar isso o ano que vem? Né? Bom, mas aí o presidente termina dizendo, mas eu vou assinar aqui, vocês estão dizendo quem tem que auditar, né? Mas... né? Vamos ver o que... Aí nós vimos as críticas, agora vamos ver se com o novo modelo nós vamos resolver. Então, ó, compatibilidade com as principais referências internacionais de atuação profissional da auditoria interna, tá? É a primeira. Tá? Contempla aquela etapa mais ampla da abordagem baseada em risco, exigida ali pelo TCU, certo?
é a primeira camada dessa abordagem, tá? Ela traz mais relevância à atuação da auditoria interna ao focar as áreas que mais agregam valor para os objetivos da organização. Vai otimizar a alocação dos recursos escassos da auditoria para mitigar aqueles riscos mais relevantes. Vai reduzir a subjetividade, vai dar mais transparência à seleção dos objetos, facilitando a compreensão dos resultados e a sua discussão com quem quer que seja, com a administração, com a SESEX, né? Com um órgão superior. A auditoria interna como elemento indutor do gerenciamento de riscos na organização. Isso vai fortalecer o seu papel, tá? Nesse seu protagonismo nesse processo. Mas isso não é totalmente de graça não, viu, pessoal? Esse monte de benefícios que vocês viram aí atrás, tem uns custozinhos ainda e algumas coisas que a gente precisa ter disponível para poder fazer sucesso. Fatores críticos para o sucesso. É preciso institucionalizar, tá? Uma institucionalização detalhada do método e a documentação cuidadosa de sua aplicação. Tá? É bom, quando começarmos a utilizar essa documentação, não é fazer e não, a documentação tem que ficar guardada, tá? Controle externo, para ver como foi que você fez essa seleção, tá? E entender. Definição cuidadosa do universo de auditoria. Tá? Só por falar em universo, a gente já pensa que é uma coisa, né, intransponível. Não, mas não é. Identificação e documentação dos objetos auditáveis que compõem esse universo e manutenção de um cadastro com as características relevantes desses objetos atualizadas. Tá? Manter esse cadastro atualizado. E envolvimento da equipe de auditoria, da equipe da auditoria interna. Efetiva participação da administração do processo. É lógico que resguardado da independência da auditoria interna. Tá? E tem as limitações. Ali são os fatores que precisamos ter, mas tem as limitações. Por exemplo, o orçamento, vocês vão começar a notar, né, os defeitos que tem os próprios instrumentos gerenciais que nós trabalhamos. O orçamento e a execução desse orçamento não são discriminados por áreas de atividades ou por processos. Vocês já notaram isso? Já, né? Todo mundo sabe que tem esse problema, né? Todo mundo, né? Reclama que é difícil planejar, reclama que é... Tá, vocês vão topar com essa barreira também. Necessidade de incorporação de auditorias obrigatórias. Não sei, tem uns caras que inventam, né? Tem que fazer aquela auditoria, não é? Tem isso, tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem, tá? Porque tem auditorias transversais, tem as auditorias... Como é que a gente chama? Auditorias... integradas, não, pois é, tem aquelas auditorias que são feitas todo mundo junto, não é isso? Coordenadas, isso, essa daí, tá? Então, essas aí também tem que entrar, né? Fora o planozinho da gente, que está todo fechadinho, né? Vem aquela coordenada, né? Empurrando, querendo o lugar dela, também não é? Não elimina a subjetividade, tá? Reduz, tá? Reduz, tá? No Poder Judiciário, aí tem esse problema sério aqui também, tá, pessoal? No Poder Judiciário, a atuação da auditoria interna ainda não cobre os processos finalísticos, tá? Justamente aqueles, né, que é por meio dos quais a instituição entrega o valor que ela gera para o cidadão, ou seja, aqueles mais importantes, os mais estratégicos, tá? O que consiste em uma limitação relevante para o propósito do modelo. Ora, se o modelo, como diz a resolução 171 do CNJ, tem que focar, tá, nas metas estratégicas, a maioria dessas metas estratégicas são voltadas para o cliente da organização, portanto, para as finalidades dela, para o finalístico, né? No Poder Judiciário, a auditoria interna faz um corte. Eu só trabalho com compra, pessoas, infraestrutura, né, terceirizada, etc, etc. Tá? Então, nós temos essa limitação. Observe que, na seleção, deve-se observar as metas traçadas no planejamento estratégico do órgão, diz o próprio CNJ. Hein? Diz o próprio CNJ. E aqui no roteiro de auditoria de gestão de risco CCU, né, com respaldo no IIA, diz assim: a auditoria interna deve ter uma compreensão clara da estratégia da organização e de como ela é executada.
Tá? Quais os riscos associados e como esses riscos estão sendo gerenciados. Pessoal, a estratégia da organização, obviamente, não é voltada para licitação em contrato, gestão de pessoa, né, etc, etc, processo de apoio, porque uma organização não foi criada para isso, ela foi criada com outra finalidade voltada para o seu público, não é? Seu público-alvo. Então, essa limitação existe, mas não torna impossível que a gente trabalhe o plano anual baseado em risco, como vocês vão ver. O João Carlos deu um jeito de dar um tapa nessa situação, né? Além disso, existem alguns mitos. Não podemos fazer porque na nossa organização, o que acontece? A cadeia de valor não está definida. Outra, os processos não estão mapeados. Outra, a gestão de risco não está implementada. Outra, o risco é multifacetado. Associa-se ora a objetivos, ora aos recursos, ora às operações da atividade, ou seja, do objeto auditável. Então a gente fica sem saber para onde direcionar. Os objetos auditáveis são heterogêneos. Como é que eu vou comparar uma coisa com a outra, né? Como diz assim, como é que eu comparo alhos com bugalhos? Né? Unidade, sistema, área, função, processo, projeto, programa. Seus problemas acabaram. Aqui está. Acabou. Está aqui a metodologia que vai acabar com todas essas desculpas, né? Com todos esses mitos, tá? Está aqui a metodologia, pessoal. A metodologia em 6 passos, tá? 6 passos. Primeiro, identificar qual é o universo de auditoria. Nem que tenha que fazer um recorte dele, separando o finalístico do de apoio, por enquanto, né? Um dia a gente chega lá. Entender o conceito do modelo de forma holística. Nós temos que entender o propósito dele. Tá? Estabelecer os fatores de risco para cada critério de seleção. É lógico que eu tenho que dizer como é que eu vou fazer esse filtro. Tá? E a gente vai chamar... Esse filtro é feito com fatores de risco e critérios de seleção. Ou seja, eu tenho um critério de seleção e esse critério de seleção se desdobra em fatores de risco. Levantar dados, informações e realizar as pesquisas necessárias para alimentar os fatores de risco, ou seja, valorar esses fatores de risco. Converter os valores atribuídos aos fatores de risco em unidades padrões comparáveis. Aí é o problema, né? Diga, como é que eu vou comparar alhos e bugalhos? Tá? E aí foi de onde veio a solução de uma estatística. Tá? Não vai ser difícil, não se assustem, porque isso... Está planilhado em ferramenta Excel, tá? Já está tudo formulado. E vocês não vão precisar utilizar as fórmulas malucas. Eu nem vou mostrar as fórmulas, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Porque eu não vou mostrar, porque senão o João Carlos tinha que vir explicar, né? Mas foi um modelo estatístico desenvolvido na pós-graduação do TCU, concluída lá no TCU em 2010, pelo colega do controle interno da Câmara dos Deputados, tá? Priorizar, quer dizer, estava faltando exatamente isso aqui, tá, pessoal? Priorizar os objetos e elaborar os planos, eu estou falando do plano anual e do plano quadrienal, estabelecendo os tipos de ação de controle, por exemplo, auditoria, fiscalização, monitoramento, etc. Tá? Então agora vamos ver isso em detalhes. Tá? Pessoal, cadeia de valor, é a primeira desculpa que a gente tem. Já? Não é possível um negócio desse. Agora que eu estava me animando, né? Cadeia de valor, identificação do universo da auditoria. Todo mundo já conhece esse conceito, né? Cadeia de valor é aquele conjunto de processos, projetos, recursos, sistemas, né? Que realizam os objetivos da organização para cumprir a sua missão e sua visão institucional, né? Eles se dividem em 3 categorias. Os processos de governança são aqueles voltados para o direcionamento, monitoramento e avaliação das necessidades do público-alvo. Tá? Os processos finalísticos, aqueles que entregam realmente, procuram satisfazer essas necessidades, e aqueles que apoiam esses processos finalísticos. Lógico que a gente não está pedindo que você faça como faz o Banco Central aqui, reconhecer quais são os seus macroprodutos, depois os macroprocessos, e em seguida eles vão fazendo esse desdobramento até chegar aqui em mais de 400 processos, né, de terceiro nível. É daqui que começa o mapeamento. Não estamos pedindo que você faça esse estudo todo. Dá para você fazer, por exemplo,
como fez o TST, sua cadeia de valor. Todo mundo já viu a cadeia de valor do TST, ele conseguiu fazer algo não tão sofisticado daquela maneira, mas que chegou a algo assim como um catálogo, área, governança, finalística de apoio. Aqui ele começou a entender, na área de governança eu tenho o quê? Qual é o macroprocesso? Eu tenho a estratégia organizacional, a comunicação institucional. Na área finalística eu tenho a prestação jurisdicional, no caso de vocês aqui. Tá? Na área de apoio eu tenho gestão de pessoas, gestão da infraestrutura, e depois começa os processos de terceiro nível. Né? Vocês vão conseguir fazer isso, e isso é bom porque vai aumentar o entendimento da própria auditoria interna em relação a como a sua organização está organizada, vamos dizer assim, para dar conta de sua missão. Tá? Fazer esse exercício vai ser ótimo para aumentar o conhecimento da própria organização. Isso não é difícil de fazer. Se for o caso, tá? Em cada um aqui você já vai conseguindo também catalogar quais são os sistemas que apoiam esses processos, e as pessoas e outros aspectos. Tá? Pois bem, a outra coisa que você precisa conhecer bem são os objetivos da sua organização, classificados nessas 4 categorias: estratégica, operacional, de divulgação, né, de transparência, etc., e de conformidade. Só que nós já vimos que esses objetivos são realizados por aquele conjunto de processos da cadeia de valor, mas vamos acrescentar aqui os processos de gerenciamento de risco que garante uma razoável segurança de que esses objetivos serão atingidos. É nisso que entra começamos a estruturar o modelo conceitual. O risco é representado pela possibilidade de que um evento ocorra e afete negativamente aqueles objetivos. O TCU e o CNJ, nessas normas aqui, disseram que possibilidade de algo acontecer e ter impacto no objetivo sendo medido em termos de probabilidade de impacto. Então vamos pegar o conceito desses dois aqui, que nos interessa, para poder ver como é que nós desenvolvemos um modelo que seja aderente a essa estrutura conceitual. Observe que a resolução 171 do CNJ diz que nós devemos elaborar os planos com base nesses critérios: materialidade, relevância e criticidade. Tá? Esses, na verdade, é que formam o risco, que, por sua vez, é uma função da probabilidade de um evento ocorrer e ter um impacto nos objetivos, como vimos na definição do slide anterior. E aí foi como foi conceituado, criou-se o modelo do conceito. Vamos lá. Risco é uma função da probabilidade de impacto. Quais são os componentes que vão representar a probabilidade e quais são os componentes que representam o impacto naqueles objetivos? Isso aqui dá uma síntese do modelo. Vejam, neste momento, os critérios de seleção que o CNJ disse ali naquele artigo que vimos, foi materialidade, relevância e criticidade. Isso aqui, tá? Esse aqui vem, a materialidade é o que neste momento foi eleito como o elemento que sofre o impacto, tá? São os recursos ou ativos que são gerenciados, tá? O outro aspecto da materialidade, o crescimento do gasto. Tá? Então, essa é a parte do impacto. A probabilidade está representada pelos critérios de relevância e criticidade. E relevância é o quê? É o potencial dano à imagem, se esse evento ocorrer, é o interesse da administração no processo, é o interesse da auditoria no processo. E a criticidade é o lapso entre as auditorias e as deliberações do controle externo. Vejamos como isso ficou. Financeiro, orçamentos e ativos, é o valor orçamentário financeiro ou patrimonial atribuível ao processo. Na proposta orçamentária para o exercício seguinte, que vai ser o exercício de execução do plano de auditoria, e ou nos saldos contábeis, né, aquilo que já está sendo gerido do CIAF no exercício em curso, relacionado ao processo. Por exemplo, o saldo da conta bens imóveis compõe a materialidade do processo gerir patrimônio imobiliário, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? Processo X, Y, Z. Orçamento, tá? O que já tem o orçamento para o ano que vem, aqui tem um valor, balancete, nada, então entra para o modelo isso.
Orçamento para o ano que vem, aqui tem um valor. Balancete, já tem isso, tá? Que está sendo gerido, soma, é isso que vai para o valor, para o modelo. Variação orçamentária, calcula a variação da dotação orçamentária do exercício em curso, até 31/10, como está proposto para o ano seguinte. Tá? Vê se tem crescimento. O que tiver de positivo, quanto maior a variação positiva, tá? Crescimento da perspectiva de mais despesa naquele processo, maior vai ser a relevância nesse fator. Observe, vai para o modelo, então, esse coeficiente. Tá? Potencial dano à imagem. Você pesquisa ao presidente do tribunal, em relação àquela lista de processos, quais são aqueles que representam a preocupação dele, se ocorrer alguma coisa no tocante à divulgação na mídia, em redes sociais, de eventos negativos relacionados àquele processo. Tá? E classifica 0, 1, 2, 3, não se aplica baixo, médio e alto, não tem o nível de preocupação. Interesse da administração também, indicação do presidente velejando eleger aqueles processos que, na sua opinião, demandam maior atenção da auditoria interna, por representarem maior risco aos objetivos do tribunal. Também recebe uma classificação em pontos. Tempo decorrido desde a última auditoria. Presume-se que quanto mais tempo um objeto tiver sem auditoria, mais crítico ele pode ser. Tá ok? Então vai uma pontuação que vai de 1 a 6, dependendo do número de anos. São dados, né? Deliberações do controle interno. Tá? Não se aplica, tá vendo? Recomendação direta ao tribunal. Decisões de caráter vinculante a toda a administração pública, determinação direta ao tribunal. Por fim, vocês observam que eu vou sair do outro lado com uma série de fatores valorados, mas cada um de uma natureza e com uma unidade diferente. Olha só, esse aqui é a materialidade em reais, a materialidade de crescimento do gasto, índice, né? Potencial dano à imagem, pontos, tá? Umas são subjetivas, outras são subjetivas, são dados. Eu preciso ter uma maneira, né? Eu preciso ter uma maneira de converter isso de forma que eles fiquem comparáveis. Essas unidades padrão sejam comparáveis, tá? E o método utilizado para isso, né, é esse, de unidades padrão de comparação e distribuição de classe. Essa última para a gente obter o funcionamento relativo dos fatores, tá? Aqui está um exemplo mostrando como foi que fiz isso. Tá? Observem que está aqui os processos. Olha aqui o risco. Agora, já normalizado. Tem um valor padrão que, quando isso aqui der empate, observe que aqui está diferente, né? Ó, deu empate. Mas você desempata por esse valor aqui. Nas situações em que o nível de risco é igual para 2 ou mais objetos, conforme observado no exemplo, assim a gente usa o valor padrão Z como critério de desempate. No final das contas, todos os fatores, ó, eu faço isso para todos os fatores, de modo que eu tenho um risco geral por objeto ou por processo, tá? E aí fica fácil, tá? Fica fácil, vai dar tempo. Não me mostre mais, porque senão eu vou ficar nervoso. Vai dar tempo. E aí, vocês viram que eu tenho como hierarquizar os processos e colocar dentro do meu plano. Pelo menos eu sei quem é que vai primeiro, quem é que tem que receber uma prioridade. Tá? Agora tem alguns aprimoramentos que nós podemos colocar neste modelo, tá? Para torná-lo ainda mais aprazível, mais compreensível, tá? E são eles. Primeiro, tá? Olha só, esses aqui. Eu vou botar uns que a gente mais esses imediatos, vamos dizer assim, e outros logo no slide seguinte que podem ser incorporados imediatamente, tá? No modelo para melhorar. Tratar, tá? Em um comitê representativo dos órgãos de controle interno, que é eleito entre vocês, os aprimoramentos, a padronização e se possível, uma normatização nacional. Tá? É interessante homogeneizar isso, tá? Não deixar cada um ficar criando o critério que quiser, certo? Porque você vai ter um filtro de qualquer maneira, mas aí cada filtro é diferente, tá? Fica muito heterogêneo. Então quem olha para o plano, pega o plano, quem pega no portal de um tribunal e pega no outro, sabe, isso não vai ter uma comparabilidade, pelo menos metodológica, tá?
Avaliar o refinamento dos fatores de riscos, tá? Vocês viram que nós temos ali representando a materialidade somente o fator financeiro, né? Crescimento do orçamento e, né? Ativos já. Tá, nós precisamos revalorizar, talvez, refinar isso, pensando em termos dos objetivos, principalmente quando a gente incorporar os objetivos estratégicos de verdade, os finalísticos, a gente pensar em termos de impacto no público-alvo, não é verdade? Pensar em termos de impacto no público-alvo, na diminuição da celeridade da prestação jurisdicional e pensar em fatores de riscos assim, tá? Avaliar, então eu já falei isso, colocar em perspectiva os objetivos dos objetos auditáveis no contexto da estratégia institucional, ou seja, isso que eu acabei de falar, melhorando o atendimento ao artigo 10 da resolução CNJ 171, tá? O artigo 10 manda que a gente olhe para as metas estratégicas, tá? Ajustar o valor da materialidade financeira e orçamentária onde a discricionariedade do gestor for reduzida, tá, pessoal? O que é que acontece? Nós temos, às vezes, verbas orçamentárias gigantescas, mas aquilo ali está totalmente vinculado para determinada aplicação que já vem na lei e o cara não tem discricionariedade nenhuma de gastar aquele dinheiro. Então, apesar do valor ser imenso, né, aquilo representa baixo risco e tem uma destinação vinculada, ok? Isso precisa ajustar. Por isso que eu estou dizendo, é melhor tratar disso num comitê, tá? Considerar sistema de TI, ou seja, ou integrar o sistema de auditoria interna, desde logo pensar em trazer isso para os sistemas de tecnologia que vocês estiverem desenvolvendo, tá? Botar esse modelo, informatizar esse modelo, tá? Em eventuais sistemas que vocês estiverem desenvolvendo. E padronizar a forma de documentação, incluindo o formato dos planos. Tá? Quais são os aprimoramentos futuros? Mas que já podem ser colocados imediatamente. Ó. Primeiro, destacar a composição do risco numa matriz de probabilidade e impacto. Porque nós já sabemos o que entra na probabilidade e o que entra no impacto. No impacto, hoje, nós estamos considerando a materialidade. Né? E os outros nós estamos considerando a criticidade, não é isso? Tá? E aquele outro componente. Logo, nós já sabemos o que compõe a probabilidade e o impacto. Então, vamos fazer uma matriz para apresentar os processos com seus níveis de risco. Vamos hierarquizar os objetos em uma curva ABC, tá? Lá, utilizando a regra de Pareto, 20-80, ou seja, 20, 30, 50, tá? Para botar esses processos hierarquizados pelos riscos. E vamos introduzir o conceito de rotação de ênfase para poder elaborar também, com esse trabalho, o plano plurianual, o plano quadrienal, né, o PALP. Esses aprimoramentos, esses que eu estou falando, podem ser incorporados imediatamente. Estão aqui, ó, como demonstrado aqui. Está vendo? Ó, relevância e criticidade. Hoje em dia, no modelo que o João Carlos desenvolveu, elas são calculadas assim, vai de 1 a 5. São 4, 5 níveis. Então, já dá para a gente colocar aqui a probabilidade. E a materialidade também já é classificada. Quando a gente sai daquele processo de distribuição de classes, não é isso? Ele já sai em 5 níveis. Então já dá para a gente classificar e dá para você ter, então, uma forma de classificar os processos e você enxergar os processos assim, ó. Lembra aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, que vocês da cadeia de valor? Vocês poderiam fazer, cada um recebe o seu códigozinho, você passa a trabalhar, então você sabe que processo tem prioridade, coloca neles aqui, ó. Você vai saber, tá? Ó, o código deles. Então, e a hierarquização vai dar uma ideia, sabe, para cada um daqueles objetos, que isso é exemplo, tá? E vamos supor que esse fosse o nível de risco, de maneira que você vai acumulando aqui, quando deu 20, acumula aqui mais 30, dá 50 e o restante. Então você sabe quais são aqueles que eu preciso ter uma atuação imediata, aqueles que eu posso ter uma atuação um pouco mais adiante e aqueles que eu posso ser um pouco mais adiante. E eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a rotação de ênfase. Processo que tiver nessa faixa aqui tem que ser auditado todos os anos. Processo que tiver nessa faixa aqui, pelo menos ano sim, ano não. Processo que tiver aqui, pelo menos uma vez no ciclo de 4 anos. Compreenderam isso? E aí dá para mim fazer um retrato do plano quadrienal. Tá? É lógico que todo ano eu atualizo o modelo, porque as circunstâncias modificam, tá bom? Todo ano.
Pois bem, muito obrigado. Você me cansou, né? Dúvidas? Pessoal, vou convidar o João Carlos, tá? O João Carlos para vir aqui sentar comigo na mesa, ajudar a responder as dúvidas, tá? Do modelo que ele criou. Atenção, portanto, abriremos para 3 perguntas. Já levantaram o braço? 3 perguntas, em virtude do adiantado da hora. O doutor precisará se dirigir para o aeroporto, que já vai retornar, e agradecemos imensamente a sua presença e participação. 3 perguntas, por favor. Boa tarde, Alisson, da Controladoria Geral do Estado. Eu acho que isso é uma iniciativa muito boa, a questão da metodologia de gestão de riscos, porque há uma certa ausência aqui no Brasil de metodologias baseadas em risco. Eu só senti a metodologia está muito voltada a processos. O universo de auditoria ele foi categorizado em termos de processos, mas não em estrutura, programas de governo, ações, subações. Essa a intenção ou ainda se pensa em fazer uma outra forma que abarque outros objetos auditáveis? Ok, obrigado pela sua pergunta. A ideia é o seguinte, eu uniformizei, conversando processos, a gente sabe da heterogeneidade a natureza dos objetos de auditoria, mas eu preferi falar processos durante toda a palestra só para facilitar a comunicação com o pessoal. Na verdade, observe o seguinte, tudo é desenvolvido por meio de processo, de qualquer maneira. Mas os processos, tá, envolvem valores, tá? Envolvem valores, o aspecto monetário, ok? Envolve recursos, pessoas, envolve apoio de sistema de tecnologia que em si é um objeto, né? Em si é um objeto. Isso é uma forma de organizar o pensamento. Se você segue as atividades, e a essas atividades você vai acrescentando recursos, sistemas, tá? E outros aspectos, valor monetário envolvido, você pode criar, por isso que aparece processos com números Bzinho lá naquela última matriz. Você pode ir criando, envolvendo as outras características desta atividade, que na verdade, programa ou ação, etc., sempre é uma atividade, é uma forma de desenvolver, tá? O pessoal de Roraima, ele trabalhou um pouco diferente, não é? Rondônia, eu estou mudando o negócio, né? Trabalhou um pouco diferente, tá? Nada impede, certo, que o modelo venha a ser adaptado, tá? É uma questão de estudar, porque para nós o que interessa, a grande sacada é o que consiste em probabilidade, o que consiste em impacto, tá? Quais os fatores de risco que vão representar essas variáveis, certo? Certo? Quais são os critérios de seleção que vão representar essas variáveis? Quais são os fatores de risco que eu vou valorar essas variáveis e depois como eu vou normalizar isso, ou seja, como eu vou tornar isso comparável, tá? E classificar para poder sair do outro lado com um processo que me permite hierarquizar, tá ok? Professor Carvalho, sou a aluna mais estressada agora. Não é? Eu quero saber, eu consigo perceber a divisão em processo, o desdobramento da cadeia de valor até chegar em processo. A minha questão é, nós temos que atuar né, governança, gestão de riscos e controle. A minha questão é, como pontuar a criticidade, até materialidade também, nos processos ligados à governança, em instituições que esse trabalho ainda não foi feito, você não tem as estruturas definidas. Então, como alocar valores para materialidade, criticidade, porque o que acontece é que, se a gente for perceber, a criticidade é muito alta. Então, quando você priorizar, você vai ter
você vai focar muito em determinado tipo de processo, sabe? Quando você conseguir fazer essa hierarquia do que você vai avaliar. Não sei se você está entendendo a minha questão. Eu entendi que você disse que não tem processos de governança definidos, não é isso? Pois é, como alocar valores para calcular a materialidade desses processos que são ligados à governança, segurança da informação, até mesmo a gestão de risco, né? Controles. A gente tem que atuar num processo de governança se você não tem as estruturas definidas para alocar valor e avaliar a criticidade. Eu queria que você imaginasse o seguinte: risco não é uma ciência exata, tá ok? Risco é percepção. Antes de mais nada, é percepção. Se você não tem o valor exato, se você não sabe qual é o valor exato que é alocável a um processo, use estimativas. Tá? O importante é que, se você não sabe o valor exato, use estimativas. O importante é você lembrar que meu orçamento, tá? Ele é 100. E se eu estimar que 10 vai para ali, 90 esses 10 vai ter que sair de outro lugar, entendeu? Então, a gente tem aqueles que têm uma alocação direta e pode ter aqueles que não têm uma alocação direta, mas de qualquer maneira tem gasto. Ele consome recursos que vêm de outro, de onde você pode estimar, botar lá, desde que você reduza do outro. Isso faz com que você tenha uma aproximação da realidade, não importa se não é exata, tá ok? Nisso, você vai ter sempre os processos ligados a os subprocessos, os processos ligados ao macroprocesso de governança, em estruturas de baixa maturidade. Eu creio que talvez nós não conseguimos avançar muito nessa discussão, porque podemos até ter, vamos dizer assim, um pouco de diferenças conceituais no que diz respeito ao que são processos de governança, tá? E aí, nós não conseguimos chegar a um acordo neste momento, mas me coloca à sua disposição para discutirmos essa questão, viu? Outra pergunta? Alguém mais? Encerramos, doutor. Ok. O nosso muito obrigado. Obrigado, doutor Antônio Alves de Carvalho Neto. Obrigado pela participação e por ter contribuído imensamente